Turma, vou contar uma história para vocês hoje do direito internacional. É um caso bem interessante que aconteceu na Itália, em Veneza. Foi julgado lá com a participação, inclusive, de Francesco Carnelucci, né, o famoso jurista italiano do século XX. Ele atuou como advogado na assistência de acusação por um caso muito interessante, muito polêmico, cheio de mistérios, né, que envolve a aristocracia russa na Itália. Olha que coisa maluca, né? Dizem na época, né, que foi um dos grandes julgamentos do século, que o mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro cobriram esse julgamento, que envolveu, em primeiro lugar, uma mulher misteriosa, muito bonita. Agora, por que esse caso é interessante para a história do direito? É que ele aconteceu, pessoal, em 1907 ou 1906, por aí, tá? E o julgamento aconteceu em 1910, um júri lá em Veneza, na comarca de Veneza, na Itália. E pessoal, esse é um dos primeiros casos da história do direito do mundo em que se começa a sensibilizar os jurados, o direito, a comunidade jurídica e também os jornais da época da correlação que existe entre as doenças do corpo e as doenças da mente. É Freud. Freud está no início. Freud nem era ainda reconhecido. Ele recém tinha publicado a interpretação dos sonhos. Repare que a interpretação dos sonhos de Freud foi publicada pela primeira vez em 1900, na Áustria, e a tradução foi começando a aparecer, o pessoal já lia em alemão, etc. Mas essa ideia ela começa a aparecer na comunidade científica e jurídica, mais ou menos ali mesmo nos anos de 1910. Então esse caso ele é importante porque ele talvez seja, não posso dizer com certeza, mas até onde eu sei, é o primeiro caso da história do direito em que os advogados de defesa vão arguir a insanidade mental, ou pelo menos parcial, né, relacionada a doenças que vão somatizando, né, no corpo. São os conceitos freudianos, né? Embora não apareça na argumentação oral, porque Freud não era ainda uma figura assim muito bem reconhecida na época, tá? Não aparece tipo textualmente, segundo Freud, segundo, sabe? Mas a gente percebe nas perícias médicas e no argumento dos advogados essa relação que antes não era feita, né? Essa relação entre uma possível doença física do corpo que vai se refletir em ansiedade, em depressão ou num comportamento diferente, né? Um comportamento que a gente pode considerar no direito como uma circunstância atenuante da pena. Vamos ver? Vamos ver esse caso? O caso do escândalo da Condessa. Condessa, quem era ela? Maria. A Maria Nikolaevna Tarnoskaja. Ela também era muito charmosa, uma mulher requintada, muito educada, e ela tinha vários outros atributos que também deixava assim, o pessoal hipnotizado. É engraçado porque mesmo depois dela ser acusada por um crime brutal, né, ela mandou matar seu próprio marido, essa foi a acusação, tá? Os jornalistas também ficavam apaixonados por ela, tipo, a opinião pública ficava do lado dela, os médicos que fizeram as perícias nela ficaram também, é uma coisa, é muito engraçado assim na história, os mistérios assim que envolvem, né, essa questão ligada assim, enfim, né, a essa mulher. Muitos homens se suicidaram por causa dela, sabe? É um negócio assim muito louco mesmo o que acontece. E aí nesse processo, então, turma, junto com essa visão romantista da época, né, essa figura da mulher, né, de uma forma romantizada e tal, vai se tornar um grande drama, né, da sociedade daquele período. Então é um caso assim que eu julgo curioso, não só pelo aspecto jurídico, pela participação de grandes juristas da época, muitos famosos, internacionais, que a gente estuda nas faculdades de Direito hoje, mas também por esse âmbito da medicina também, sabe? Como que a medicina naquela época ainda estava formando alguns conceitos. É bem aquela questão que Michel Foucault também estuda, dessas influências entre as ciências médicas e o direito, sabe? Dialogando e não conseguindo chegar exatamente num acordo sobre o que realmente aconteceu. Mas então eu vou lhes contar o caso, tá? Maria Nikolaevna Tarnoskava era uma mulher russa da alta aristocracia, né? Uma mulher riquíssima, que se casou com um cara igualmente rico, talvez até um pouco mais poderoso,
que era o Conde Paulo Kamarowski. Só para vocês terem uma imagem visual assim da vida dessa família, eles talvez tenham sido uma das primeiras aristocracias internacionais da história, porque eles não paravam em lugar nenhum, eles viviam em hotéis de luxo na Europa, na África, lugares exóticos, lugares comuns. Eles viviam andando assim pelo mundo, pelos lugares mais importantes, mais requintados assim da Europa. Só que o conde, que era o marido da Maria, ele era uma pessoa meio ausente, sabe? Então as histórias narram, né, que ele no início, né, eles se casaram. Aliás, deixa eu contar como é que eles se conheceram, para vocês verem como é uma história interessante. O conde, ele era casado com uma mulher antes, tá? A Maria foi a segunda esposa do conde Paulo, e ele era casado com Emília, que era uma mulher da Rússia também, normal, e essa Emília veio a falecer por uma complicação da gravidez. A gravidez dela deu alguma complicação, tiveram que fazer uma cirurgia urgente nela, e ela não sobreviveu e ela veio a falecer. O conde, então, ele ficou arrasado. E a Maria, que é a personagem da nossa história principal, ela era amiga dessa Emília. Elas eram, tipo, da mesma turma, assim, sabe? Então, no dia do enterro, a Maria compareceu e foi lá que ela conheceu o Paulo, o conde, né? O viúvo, né? Da sua amiga. E depois eles trocaram algumas cartas, conta essa história assim, né? E aí o conde já estava apaixonado, assim, por ela. O conde, poucos meses depois, ele já estava pedindo ela em casamento, declarando amor para a vida eterna, aquelas coisas, né, do romantismo. Então é nesse momento que Maria vai começar a se envolver com esse conde Paulo, que vai ser o seu marido, só que o pai da Maria, que também era da aristocracia, não gostava do Paulo, porque ele era uma pessoa que tinha uma fama de ser uma pessoa meio boêmia, de não trabalhar, de viver só nos bares, uma boa vida, sabe? Então o pai de Maria não aprovou esse relacionamento entre os dois. E os dois fugiram para a Europa. Eu não lembro se foi para a França ou para a Itália, mas eles fugiram da Rússia, eles moravam em Moscou, se não me engano, na época, e foram para algum país, alguma cidade importante assim da Europa, para viver lá. E eles... Então, aqui não está exatamente bem definido se eles realmente se casaram ou não, porque a família não aprovava esse casamento, mas o fato é que eles vão ter um filho, uma filha primeiro. E aí essa filha teve algumas complicações também na gravidez. E essas complicações são importantes para o desenrolar dessa história. Porque a Maria, ela foi proibida de ter uma segunda gravidez. Essa primeira gravidez ela foi meio de risco e tal, e parece que teve alguma complicação ali no aparelho genital de Maria, que ela não poderia mais ter filhos. Mas acontece que um tempo depois ela engravidou de novo do seu marido, uma outra gravidez de altíssimo risco, com muito sofrimento, com muito risco, né, dela mesmo morrer e também de perder a vida dessa segunda criança. Mas no fim deu tudo certo, nasceu um menino, o mais novo, portanto, tá, da família. Só que olha o comportamento do marido dela, o Paulo. O Paulo, no dia do nascimento dessa criança, estava num bar, tomando vodka, tomando bebidas alcoólicas, fazendo festa, sabe? Tipo, ele não era uma pessoa presente. O pai de Maria tinha razão nesse aspecto, né? De julgar o comportamento dele dessa forma. E ao mesmo tempo, esse Paulo ele era super boa praça, ele era uma pessoa muito querida. E ele era um excelente esgrimista, tá? Ele tinha uma habilidade na esgrima que era uma coisa incrível, assim. Ele era convidado para ensinar as pessoas da aristocracia, claro, né? A lidar com a esgrima, então ele era um espadachim assim de alto nível, né? Participava de competições, ele ia para os Estados Unidos competir, sabe? Ele tinha esse perfil de uma pessoa muito benquista, né? Por todos os amigos, mas como marido dizem que ele era uma pessoa assim muito ausente. Isso que ficou depois, né, comprovado no processo por várias testemunhas. E em função dessa ausência do Paulo, tá? O marido de Maria, a Maria, ela começou a entrar num processo assim de depressão, e ela começou a tomar muitos remédios. Na época, a medicina não era muito avançada, né? Então ela usava morfina, usava cocaína, sabe? Os remédios da época eram desse tipo, né? A gente está falando aqui de 1906, 1907. E foi então, né,
lá em Moscou que ela conheceu um advogado super bem conceituado, assim, um advogado muito rico, assim, lá de Moscou, chamado Donato Prilukov, um advogado de Moscou que conheceu Maria e ficou perdidamente apaixonado. O Prilukov era casado, tinha filhos, tinha um escritório de advocacia super bem conceituado em Moscou, e para acompanhar e ir atrás de Maria, ele acabou abandonando a família, gastou mais do que ele podia, ele acabou se endividando, ele dava presentes, e essa vida de aristocracia, vivendo em hotéis de luxo, né, na Europa, em Paris, nas principais cidades, isso foi levando ele à falência, tá? E aí, meus caros, vai acontecer um negócio muito sinistro. Em decorrência da segunda gravidez de Maria, ela não podia mais ter relações sexuais. Tá? Isso é um detalhe que apareceu também no processo, as perícias médicas, etc. Tá? Havia, portanto, uma suspeita, né, de que Maria ela estava já à beira da loucura, não só pelos remédios que ela tomava na época, também por essa vida, né, sem paradas, né, essa vida só em hotéis assim que ela vivia, e ao mesmo tempo, turma, a questão também da sexualidade dela, de não poder ser exercida, né? Os médicos na época também afirmavam que isso tinha uma consequência direta em relação à ansiedade da pessoa, tá? Então existem estudos, e depois que o processo termina, essa discussão ela continua também na medicina. É muito interessante isso que o pessoal da medicina vai desenvolver depois, esses estudos que conectam a questão da sexualidade com a questão da ansiedade, da depressão, né? Da pessoa, tá? Agora, um outro fato que não tem muito a ver com essa história, né, do Prilukov, o advogado de Moscou, esse romance que começa a acontecer entre Maria e Prilukov, foi com o cunhado do Paulo, o marido, né, da Maria Tarnoskava, que ele praticou suicídio, certo? O cunhado dela, irmão, né, do marido de Maria, se suicidou. E na época surgiu uma hipótese, uma acusação, assim, né, sem provas nenhuma, de que esse suicídio teria sido por um amor não correspondido, né, que o irmão do Paulo Karamarovsky, que se chamava Pedro, esse sim, então, aí que aparece o Pedro, né, o Pedro, o cunhado, portanto, de Maria, estaria perdidamente apaixonado por Maria, mas como Maria era casada com seu irmão, ele acabou então se suicidando. E aí os boatos dizem que foi Maria que seduziu, olha só a culpa da mulher, né? Maria que teria seduzido o Paulo, aliás o Pedro, tá? Para induzir ele em suicídio, porque quando morre um dos filhos, né? A herança vai toda ela para o irmão que era o marido de Maria. Então entenderam na época que essa teria sido uma estratégia, né, de Maria de seduzir o irmão, levar ele à loucura, para que ele praticasse suicídio e assim ela poderia herdar mais, né, na herança do seu marido, tá? Mas isso foram só boatos, né? Nunca ficou comprovado nada disso, e pelo que a gente tem das leituras, né, do processo e tal, acho que isso foi realmente só uma difamação. Acho que Maria, ela não estava nem um pouco preocupada assim, com essa questão do patrimônio, né, do seu marido e tal. Tanto que ela, quando seu marido se tornava ausente, ela também não fazia muita questão, assim, ela pegava o seu filho, né? Aliás, eles até se separaram de fato, é interessante isso. Há um momento na história que eles contam que o Paulo, o marido dela, passa a ter outras amantes também, sabe? E aí a guarda da filha mais velha do casal fica com o Paulo, que mora em Moscou, mas também está toda hora, né, na Europa, eles estão sempre viajando, sempre em trens de luxo, primeira classe, aquelas coisas assim. E a Maria, por sua vez, está em outros lugares. Então eles começam, eles estão separados de fato, tá? E a criança menor é que fica com Maria, o menino, né? Fica com Maria. E nessas idas e vindas, então, a Maria assume, né, esse romance com o advogado de Moscou, o Prilukov, Donato Prilukov, e por sua vez o seu marido, o Paulo Karamarovsky, também acaba assumindo outras amantes, outros relacionamentos, né? E os dois vivem mais ou menos dessa forma, né? Separados de fato. Há um episódio interessante nessa história, quando Maria
e Paulo ainda viviam juntos em Moscou, ou era em Kiev, que na época não pertencia à Ucrânia, né? Pertencia à Rússia. Eu não lembro exatamente qual das cidades, mas eles moravam juntos ainda, tá? E havia um jovem oficial chamado Borgevski, que estava ensinando Maria a manusear armas de fogo, né? Tiro ao alvo, ensinando ela essas coisas e tal. E Maria, com o seu charme, a sua beleza, né? Acabou deixando esse rapaz completamente apaixonado. Então esse rapaz começou a perseguir Maria, e ela gostava dele, mas não há nenhuma prova de que ela teria traído seu marido, alguma coisa assim. Mas aconteceu um episódio num restaurante, como eles frequentavam mais ou menos os mesmos lugares, né? Era todo mundo ali da aristocracia. Esse rapaz, o Borgevski, também estava nesse restaurante, e na frente do marido, né, de Maria, ele foi lá e deu umas indiretas, ou fez algum flerte, alguma coisa assim. E o marido de Maria sacou um revólver e deu um tiro no cara, assim, deu um tiro e matou, sabe? Né, um negócio brutal mesmo. Só que o marido da Maria nem foi processado. Primeiro porque ele era da alta aristocracia, e segundo porque já entenderam que teria sido uma legítima defesa da família, né? Que esse rapaz ele estava de alguma forma assim, enfim, naquela época, né? 1907, 1908, havia, portanto, o reconhecimento da ideia de uma legítima defesa da honra, legítima defesa da família e assim por diante, tá? Então o conde não respondeu. Mas Maria ficou muito chocada com isso, porque Maria gostava, né, desse rapaz. Teve um episódio também de que ela, sem querer, deu um tiro na mão dele. Aliás, não se sabe exatamente se foi sem querer. Mas sabe essas brincadeiras, esses flertes, né, em que a pessoa diz assim, se você gosta de mim, não, se você tem coragem e você gosta de mim, então você dá um tiro na minha mão. E ela foi lá e deu um tiro mesmo. Sabe botou a mão assim na frente da arma, e ela foi lá e deu um tiro mesmo. Maria era uma mulher assim meio destemida mesmo para as coisas. E no fim, esse jovem acabou falecendo, e o conde não foi sequer processado. E dizem que isso afetou um pouco assim Maria, né? O seu humor, a sua depressão, a sua ansiedade, né? Que vai vir depois e que vai estar relacionada, portanto, ao uso, né, dessas drogas, desses remédios de uma forma assim muito abusiva, né? Fora de controle. Um outro rapaz, que não se sabe muito bem da história dele, mas se sabe que ele se chamava Stall, também se suicidou por causa de um amor não correspondido com Maria. Maria Tarnoskava deixou também um outro cara morto. Ele não é muito importante para a história porque não se conseguiu provar que isso teria alguma relação com dinheiro, né? As pessoas que aparecem no processo é aquelas que têm alguma relação, assim, explicando por que Maria teria matado com algum tipo de benefício financeiro. Mas como esse Stall não era o caso, né, então ele não aparece muito. Só se sabe que houve também um outro homem que, através de um amor não correspondido, acabou também se suicidando por causa, né, de Maria. Vejam, portanto, que o caso é interessante, hein? Não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista psicológico, assim, da questão envolvida. Agora eu vou contar o fato para vocês. O que realmente aconteceu? Quais são os fatos, né, que aconteceram, dado já esse imaginário assim, né, dos personagens. Vamos ver que coisa interessante. Num hotel, um castelo, que era um hotel de alto luxo, em Veneza, na Itália, o conde, marido, né, já separado, mas ainda marido, da Maria Tarnoskava, estava hospedado nesse hotel. Ele estava lá uns 2 meses, me parece, lá hospedado nesse hotel. E um rapaz que estava num outro hotel, já vou falar quem que era esse rapaz, tá? Acordou de manhã tomando vodka já desde manhã cedo, dizem inclusive que ele era alcoólatra, tá? Um jovem, né? Mas já meio exagerado assim na bebida. Levantou, saiu do hotel já um pouco embriagado, contratou uma gôndola lá em Veneza, são os táxis, né, de Veneza, as gôndolas que vão andando lá nos canais, para levar ele para esse lugar. Só que ele chegou lá nesse hotel, o conde já tinha saído de lá, tinha ido ver alguém, ia fazer um passeio, alguma coisa assim. Então ele retornou, e no dia seguinte ele fez a mesma coisa, esse jovem. Acordou de manhã cedinho, já tomou umas vodkas, e foi em direção a esse hotel. Chegou lá,
pediu para falar com o conde, dizendo que era um amigo dele, da Rússia, e realmente ele era russo, o pessoal já percebia pelo sotaque e tal. E aí a governanta do quarto do conde chegou lá e disse assim, conde, tem um amigo teu aqui que quer falar contigo urgente, ele é da Rússia e tal. E o conde pensou, beleza, é alguém da Rússia, né? Vamos ver o que ele quer. E só que nisso, antes da governanta ir lá chamar o cara já entrou, essa pessoa, tá? Com uma arma de fogo e disparou 5 tiros. E alvejou o conde, o marido de Maria. Só que ele estava meio embriagado e ele acabou errando vários tiros. Ele acertou um na nádega, um na coxa, um no braço. Outros foram errados mesmo, mas um acertou a região abdominal do conde. Então ele não morreu na hora. Ele foi para o hospital num estado grave, né? Porque o intestino é uma parte assim muito sensível, né? Vital do corpo, mas ele foi vivo até o hospital. E chegou no hospital vivo, escreveu uma carta para Maria dizendo, olha, eu fui alvejado, tentaram me matar. Na época, esses aristocratas eles eram também perseguidos pelo governo da Rússia na época, então existiam muitos espiões na Europa, né, vigiando o comportamento, porque, eu não sei se você sabe da história, mas o czar, nessa época, ele estava sofrendo uma pressão muito forte, assim, desses aristocratas e também dos grupos sociais, né, da Rússia, como acontece também na Europa, de romper com os impérios, com as monarquias, né, e tornar repúblicas, aquelas coisas assim. Então, como esses aristocratas eles eram muito ricos, eles também tinham muitas condições de financiar esses movimentos rebeldes, né, contra o czar, né, contra o governo imperial da época. Então eles eram muito visados. Então, a princípio se pensou, pode ter sido alguém do governo que mandou matar, alguma coisa assim. Mas nada disso também ficou comprovado. O Paulo, então, foi para o hospital em estado grave, mas não estava morto ainda, tá? Olha o que vai acontecer agora. Enquanto isso, turma, depois que o Paulo escreve para sua mulher, Maria, né? Olha, vem para cá, eu tô mal, pode ser que eu morra, não sei o quê. Enquanto isso, um gondoleiro lá dos canais vai para a polícia e diz assim, olha, eu transportei um cara aqui muito estranho. Primeiro que ele abriu um maço assim de dinheiro, muito estranho a pessoa andar com tanto dinheiro assim na rua, né, para me pagar o negócio, me deixou um troco enorme, muito agitado, ele parecia muito estranho. Então, assim, só para dizer, né, achei que o cara tava estranho. E aí ele falou que ele levou esse gondoleiro para a estação de trem, para Garre. E aí a polícia foi lá na Garre e aí já pensou, olha, tivemos uma tentativa de assassinato lá no hotel, né, no castelo tal, que era um hotel na época, e um cara aqui meio estranho que pegou um trem saindo de Veneza, indo em direção a Roma, uma coisa assim. Eu não lembro que cidade do Vêneto que ele ia passar antes, mas ele, né, tinha lá as paradas, que a intenção dele era ir para a Áustria depois. Áustria, o lugar onde estava, olha só, ninguém mais, ninguém menos que o advogado de Moscou, que estava hospedado num hotel lá em Viena, na Áustria. Olha que interessante, tá? Como o enredo começa a se fechar. E a polícia consegue. A polícia vai até essa cidade onde o cara comprou a passagem, tá? E captura ele lá. Esse cidadão, turma, o autor dos disparos, ele foi rapidamente capturado. O nome dele era Nikolai Naumov. E vocês acham que ele era um contratado qualquer, assim? Vou contar quem era Nikolai Naumov. Nikolai Naumov, pessoal, era um assessor do governo da Rússia na época. Ele era um cara também da alta aristocracia russa, outro que estava perdidamente apaixonado por Maria Tarnoskavja. Outro cara perdidamente apaixonado. Alguns se mataram por ela, outros mataram por ela, né? Foi o caso do Naumov. E ele disse, pessoal, afirmou para a polícia, ele confessou na hora, assim, quando ele foi pego, tá? Super agitado, né? Ele é uma pessoa que depois no processo enfim, a medicina da época, né, atestou que ele tinha alguns distúrbios mentais. Ele é uma pessoa que tinha batido a cabeça muito forte quando ele era jovem. Ele nadava num canal, num rio que tinha na Rússia,
e um dia ele estava submergindo e bateu a cabeça num barco que estava passando, e parece que ele teve um traumatismo craniano e ele nunca mais foi o mesmo depois disso, sabe? Então depois que acontece os problemas, aí vem toda uma história, assim, né, desses personagens. E Maria conheceu esse rapaz num dia que ela voltou da Europa, numa dessas viagens que ela faz, né? Ela voltou para Moscou para encontrar o seu amante lá, o amante porque eles já estavam vivendo meio juntos, né? Ele já tinha se separado de fato do seu marido e encontrou o advogado, né, o Prilukov, lá em Moscou, e numa dessas ocasiões ela conheceu esse rapaz que já de cara assim já ficou apaixonado por Maria. E ele era uma pessoa, depois se comprovou no processo, que sofria do problema na época, né, chamado masoquismo. Ele gostava de sofrer. Então sempre que ele encontrava uma pessoa mais forte que ele sentia prazer, né, na subjugação. E Maria era uma pessoa assim. Maria era uma mulher muito forte, né, nesse aspecto. Então parece que ele ficou também perdidamente apaixonado. Não há prova se eles tiveram algum relacionamento ou não. Não há indícios, né, de que ele tenha sido um amante de Maria. Mas que ele estava apaixonado e disposto a fazer qualquer coisa por ela, né? Isso estava, tá? Só que Naumov, além de confessar o crime, tá? Falou que a ideia, que o plano tinha sido de Maria e do advogado dela, que era o amante de Maria, na verdade, né? O Prilukov. Olha só. E aí a polícia já na hora, né? Já fechou o cerco para os dois. Então o advogado foi preso imediatamente, né? Poucas horas depois ele foi preso lá na Áustria, que ele estava num hotel lá, sempre negando que ele não tinha participação nenhuma, tá? E Maria foi presa também. Maria estava numa outra cidade da Europa com o seu filho e com a governanta, a mulher que era tipo a cuidadora do seu filho, que andava sempre junto com ela, né? Chamavam até ela de sombra dela, tá? Que era a Elisa Perrier, que era uma mulher de origem suíça. Eu não lembro se ela era da Suíça. Suíça, tá? Ou era Suécia, ou era da Suíça. E essa Elisa, ela foi importante também porque ela também foi acusada de cúmplice desse assassinato. Porque quando o Narumov disse, não, foi ideia da Maria matar, porque aí eu poderia ficar com ela, aquela coisa, né, de um crime passional, já se pensou que como essa Elisa Perrier andava sempre junto com Maria e ela sabia disso, ela sabia do plano, sabe? Então consideraram que ela era cúmplice. Então ela foi também acusada no processo como, de alguma forma, participando, né, desse plano de matar o Conde Paulo Kamarovsky, tá? Beleza, turma? Feito o enredo, né, foram presos e começou então o processo, né, começou o julgamento. Então os acusados, olha só, primeiro, o acusado principal, Maria Nikolaevna Tarnoskava, a principal, o cérebro, digamos assim, dessa operação de matar o marido, e a acusação não foi de um crime passional, a acusação foi que ela queria matar o marido para receber a herança, já que ela ainda era casada formalmente, né, com o Paulo, e aí assim ela receberia a herança, então colocaram uma razão econômica, né, pro crime dela, tá? Outro acusado, o advogado, né, Donato Prilukov, que foi um dos coautores, né, ele não foi somente um cúmplice, mas ele estaria, digamos assim, diretamente relacionado a isso, porque Donato Prilukov, o advogado de Moscou, ele estava completamente falido nesse momento. Então talvez tenha sido até uma ideia dele, né, matar o marido para receber a herança e assim os dois viverem um romance, tá? Esse advogado ele perdeu a família, a esposa dele abandonou ele. Na verdade ele abandonou tudo, né, para ficar perto de Maria. Mas o detalhe interessante, pessoal, existem muitos mistérios nessa história, porque Maria fugia dele. Tipo, existem muitos relatos de que Maria não aguentava mais, ele era um cara meio grudento, assim, ele estava tão apaixonado por Maria que ela, sabe, qualquer ocasião que ela podia, ela inventava uma desculpa para sair. Então ela dizia, eu tenho que ver um médico para as minhas dores, não sei aonde. Ela pegou tifo, uma época, num desses tratamentos que ela fez na Itália, e ela sofreu muito também com esse tifo. Na época não tinha, a medicina era muito pouco avançada, né, com essas doenças. Ela quase morreu de febre, sabe? Ela passou por vários
várias doenças assim muito graves, assim, ela quase morreu muitas vezes. Então ela corria a Europa também, falando que ela ia ver um médico, mas às vezes era para fugir desse cara, para dar um tempo, assim, sabe? Ela não tinha um amor assim tão correspondido assim a esse advogado de Moscou, Prilukov, tá? Então, por isso que esse plano ele não fecha, ele não tem muito, não é muito, uma história muito bem contada, né? Essa que se contou, né, nos tribunais e que se ficou na história até hoje, tá? Mas o fato é que, então, Prilukov também foi acusado, né, de ser um dos autores, mas a acusação principal recaía sobre Maria, como se ela tivesse sido, né, a grande mentora, né, desse assassinato. Ah, assassinato. Por que assassinato agora se o Paulo não tinha morrido ainda, né? O marido dela. É que, turma, ele estava ficando bem no hospital. E houve um erro médico. Cara, é incrível, meu. O que acontece, né? O Paulo estava se recuperando. Fizeram uma cirurgia, reconstituíram o intestino dele, que havia sido furado pela bala, e ele estava ficando bem. Ele estava já quase tendo alta, né, do hospital lá em Veneza. E aí um médico parece que quis fazer uma lavagem intestinal, e essa lavagem, talvez deram muita pressão, não se sabe o que é, mas acabou abrindo os pontos do intestino e o intestino saiu para fora. Não sei, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas aí depois tentaram botar o intestino de volta e ele teve uma asepsissemia, é assim que se diz? Uma infecção generalizada, e ele morreu por causa disso, e não por causa da bala, que estava já, assim, já estava quase melhorando, né? Olha que coisa. E na época ele trocava cartas com Maria, né? E Maria deu uma enrolada e não foi ver ele no hospital, tá? Isso é interessante, que foi um dos pontos que também levantou muito suspeita, assim, em relação a Maria, o fato dela não ter ido para Veneza para visitar ele no hospital nesse tempo, né? Que ele estava convalescendo, né? Desse tiro que ele levou do Nikolai Naumov. Vamos falar do julgamento agora, então, turma? Olha só que interessante o julgamento, como é que foi. 3 acusados. A Elisa Perrier também era acusada de ser não coautora, mas de ser cúmplice, né? Porque ela sabia que ia acontecer o assassinato e não avisou ninguém, tá? Então temos Maria como acusada, o advogado lá de Moscou, Prilukov, o autor do disparo, né? Que foi o Nikolai Naumov, né? O jovem que era assessor do governo russo, e também a Elisa Perrier, que era a governanta, né? Essa empregada, digamos assim, né? Da Maria, que andava com ela por todos os lados, tá? 4 pessoas. Galera, os advogados desses caras eram os advogados mais importantes. Dizem, né, na história, contam, né, que as cifras, tá, dos honorários desses advogados eram coisas assim, tipo, milionárias, assim, na época. E como eram todas pessoas da alta aristocracia russa, né, eles contrataram os melhores advogados. Para vocês terem uma ideia, participaram lá do julgamento, tá, assistindo, olha só, Rafael Garofalo, já ouviram falar desse nome? Que era um grande criminalista da época, né? Se não me engano, ele era, inclusive, juiz, ou ele se tornou depois juiz da Suprema Corte da Itália, né? Rafael Garofalo, e ele estava lá assistindo, na plateia, para vocês terem noção do evento, né, que foi esse julgamento, tá? Então, só os melhores advogados da Itália, e entre eles Francesco Carnilucci, atuando como assistente da acusação. Ele foi contratado pela família do conde, né, que acabou falecendo depois no hospital em decorrência de um erro médico, tá? Famosíssimo, né, jurista italiano, para atuar como assistente da acusação. Muito bem, turma. Um júri, portanto, né, os jurados na época eram todos profissionais liberais, né, ou eram burgueses, comerciantes, então tu tinha lá médicos, engenheiros, eram pessoas, né, desse tipo, tá, atuando. A imprensa inteira, né, fazendo a cobertura, os jornais do mundo inteiro fizeram essa cobertura, tá? As notícias iam até dos Estados Unidos, para a Rússia, estava todo mundo muito interessado nesse escândalo da Condessa, como eles chamavam na época, né? Galera, olha uma frase de Francesco Carnilucci, que atuava na acusação, assistente de acusação. Ele falou assim, ó, no dia do tribunal do júri, ó: acuso lei Maria Tarnowska, acuso ela, Maria Tarnowska, porque ela usou não de um ímpeto de paixão ou de exaltação sentimental, mas só por causa de dinheiro.
Tu vê que a estratégia da acusação toda era conectar esse crime com uma questão ligada ao dinheiro, né? Porque o conde era uma pessoa muito rica, né? Então tentaram mostrar, né, que todo o planejamento da morte do conde foi para que Maria recebesse a herança e aí ela pudesse viver bem, né, com o advogado de Moscou que estava quebrado, né, na época. Vou continuar a tradução livre aqui para vocês, ó. Não o ódio, não o amor, não a vingança, que são sempre puras humanas paixões, tem colocado essa questão, né, do seu amante. Não, unicamente a expectativa de dinheiro. Unicamente a vontade de botar a mão no ouro. Essas são as palavras, estou fazendo uma tradução literal, tá, do Francesco Carnelucci. Maria Tarnowska, ela praticou não só um homicídio, mas um roubo. Ela roubou por luxúria, pela libido de Giolei. O que significa Giolei? Ou Giolei? De perfumes caros, de roupas de alta costura, de raras preciosidades. Deve ser condenada ao máximo da pena, colocado a seus cúmplices. A estratégia dos advogados de defesa foi mais ou menos um colocar a culpa no outro, sabe? E todo mundo botando a culpa na Maria. Basicamente essa que foi a grande estratégia de defesa, né? A melhor defesa, na minha opinião, foi a da governanta, certo? O advogado da governanta, um advogado velho, experiente, assim, lá da Itália, foi muito breve a exposição dele, e ele disse, olha, ela ia com ela para onde ela fosse. Tanto que, quando Maria foi presa, ela quis ser presa junto, e é verdade, ela foi presa junto para não deixar que o filho da Maria ficasse longe da mãe. E ela realmente foi, ela quis, sabe? Então só não colocaram ela numa jaula, mas aí acolheram ela num tipo um convento que ficava próximo ali do presídio das mulheres para deixar com que essa governança ficasse junta. Então a tese desse advogado foi de que a governanta, ela não foi cúmplice, mas ela agiu assim sob ordens, né? Ela ficou sabendo, realmente ela sabia desse plano, né, de matar o marido, mas ela não falou nada porque ela tinha um dever de lealdade tão forte em relação a Maria que ela puxaria o gatilho se Maria lhe pedisse. Olha que interessante, olha só. Hoje esse argumento talvez não colaria, né? Mas na época esses sentimentos de lealdade, coragem, honra, eles eram muito valorizados, tá? A gente está falando aqui um julgamento que aconteceu em 1910 na Itália. Então nessa época, turma, você mostrar lealdade, coragem, honra, eram coisas que justificavam, inclusive o crime, inclusive a morte. Então a estratégia desse primeiro advogado, o advogado da Elisa Perrier, foi demonstrar essa lealdade que a funcionária de Maria tinha com ela, de inclusive que se Maria pedisse para ela puxar o gatilho, ela teria puxado. Então o júri considerou, né, que isso era uma coisa muito interessante e absolveu. Olha só, foi absolvida, portanto, a governanta, tá? Mesmo sabendo, né, do enredo, do planejamento desse assassinato, mesmo sabendo dos detalhes, por não ter falado nada a ninguém, mesmo assim ela foi absolvida, tá? O segundo advogado a falar foi o de Nikolai Naumov, que foi o jovem que deu os disparos, aquele que foi preso pela polícia fugindo, né, no trem e que acabou confessando e contou, né, toda a trama ali dos envolvidos, tá? Nikolai, turma, foi a tese da defesa foi de que ele era louco e realmente a perícia médica, né, falou, olha, ele tem alcoolismo, ele tinha ansiedade, ele tinha uma postura também meio estranha, uma pessoa super ansiosa, ele era explosivo, sabe? Qualquer coisa que você falava, ele já, né, ele respondia com uma agressividade assim fora do comum. E que esse amor não correspondido por Maria teria intensificado ainda mais essa loucura, né? Então a tese, né, não tinha muito o que fazer também, não sei se vocês acham que seria possível outra tese, né? Ele foi pego quase que em flagrante, né, saindo, com testemunhas mostrando que foi ele e tal, ele não usou máscara, não fez nada, né?
a própria vítima dos disparos viu ele, sabe? Então, tipo, não tinha muito, né, o que fazer a não ser, né, jogar a culpa nos outros, perceberam? E alegar ali uma insanidade mental para ter, de repente, né, uma circunstância atenuante ou uma substituição da pena de prisão por uma medida de segurança, né? Aí a pessoa vai para um hospital psiquiátrico, toma os remédios, fica lá um tempo e depois, às vezes, consegue alta, às vezes não, às vezes fica lá para sempre também, né? Então é uma faca de dois gumes também esse argumento da loucura. Mas enfim, foi a estratégia que a defesa da época, dos melhores advogados da Itália, né, utilizou, certo? Depois, turma, veio a defesa do advogado Prilukov, que foi um advogado muito rico, muito famoso, mas lembrando que ele perdeu tudo, tá? Ele gastou tudo para acompanhar e tentar impressionar, né, Maria. E o interessante, pessoal, que Maria, não há provas de que Maria tenha usado dinheiro do Prilukov. Não, pelo contrário. A Maria, ela tinha uma pensão, mas também não era uma pensão tão grande, então há um mistério também que ronda. Como que ela tinha essa vida de tanto luxo, né? Essa vida, tipo assim, vivendo só nos hotéis de primeira classe, assim, da Europa, né? Com as roupas, as melhores roupas, enfim. Era uma coisa meio misteriosa. Dizem que a pensão que ela recebia não era suficiente para pagar toda a vida de luxo assim que ela sempre teve. Mas, ao mesmo tempo, o Prilukov também não era um cara que se provou assim que tinha muito dinheiro para pagar tudo isso. Na verdade, não. Na verdade, dizem até que Maria que pagava algumas contas do Prilukov, sabe? Numa certa altura do campeonato. Então, tem uns detalhes muito sinistros assim desse processo. E qual que foi a estratégia do Prilukov? A estratégia foi colocar toda a culpa do planejamento em Maria e que ele não tinha nada a ver com a história, tá? Olha só, contando assim que Maria teria seduzido o jovem, né, o Nikolai Naumov, para praticar esse assassinato, para ela receber esse dinheiro da herança, né, do seu marido morto, e que, portanto, Prilukov não teria nada a ver com a história. Então, foi mais ou menos aí que aconteceu a estratégia de defesa do Nikolai Naumov, e que ele teria sido, portanto, uma vítima, na verdade, de Maria, como foram várias outras. E eles resgatam aqueles casos antigos, né? O Stoll, que se assassinou, que se matou por causa dela, né? O outro jovem que acabou também sendo morto pelo marido, né? Por causa desse amor não correspondido, que colocou, enfim, né? Criou uma imagem, né, desse advogado como uma vítima da sedução de Maria, e por outro lado a Maria, então, como essa femme fatale, né? Como essa serpente, né, venenosa que manipulou e que induz os homens, né, a dilapidar o seu patrimônio, a acabar com a sua família para ficar com ela. E, no entanto, a gente vê pela história, né, que Maria nem gostava tanto assim dele, que queria ele meio afastado, né? Várias vezes tentou também se livrar dele. Enfim, uma história também sinistra que fica ali num mistério. E por fim, turma, começa a defesa daí do advogado de Maria, e esse sim era o advogado mais importante da Itália na época, que era o Vecchi. Não sei se vocês já ouviram falar dele, tá? Mas ele também tem livros publicados, ele era um grande criminalista da época, tem doutrinas de direito penal na Itália, né? Uma grande referência, um cara realmente assim importante. E Vecchi, turma, ele fala muito bem, ele tem uma oratória assim que é muito boa. E aí ele reconta toda a narrativa, né? E ele começa falando assim, olha, toda a estratégia da defesa dos outros, que não tem defesa, foi colocar a culpa na Maria. Mas vamos ver quem é realmente a Maria. E aí conta outra história, completamente diferente. Ele cria uma narrativa completamente diferente de Maria, não como mais essa femme fatale, como essa cobra venenosa que manipula os homens, mas como uma vítima de um marido que era ausente, que trocou ela por várias amantes, que vivia no bar, que só queria saber de uma vida boa, que ia para os Estados Unidos praticar esgrima, ia para não sei aonde, ia para Mônaco, sabe? E ela sempre largada com o filho dela. E tem uma falha na defesa do Vecchi, que foi mostrar ela como uma mãe preocupada, uma mãe muito exemplar, mas sempre relacionada ao filho, ao menino, que é o mais novo que ficou com ela. Mas em relação à menina mais velha, que ficou com o marido, né, não tem uma palavra. Então, tipo, tem uma falha ali também, né, nessa relação.
porque dá a impressão que eles se dividiram os filhos, né? Maria ficou com o menor, o Paulo ficou com a menina mais velha, e um quase que não se relaciona mais com o outro, né? Conta a história das doenças também, dos remédios, né? E aí sugere, ele não afirma categoricamente, mas ele sugere que Maria sofre também de alguns distúrbios mentais, em decorrência dessas graves doenças que ela sofreu na vida, né? Começou com aquela relacionada à gravidez, né? Que depois gerou uma série de problemas. Depois o tifo, febre, né? Que ela sofreu, ela quase morreu também num hotel de primeira classe sempre, né? Lá em Gênova, se não me engano, na Itália. Ela ficou 2 meses nesse hotel, internada dentro do hotel, por causa do tifo que ela sofreu lá, e isso atacou os nervos dela, né? Ela teve sequelas depois para o resto da vida. E aí foi contando, então, toda uma narrativa mostrando que Maria era, na verdade, uma pessoa irrequieta por essa ansiedade que ela tinha de ter uma vida que ela nunca conseguiu ter, sabe? Meio que uma vítima, assim, né? Desse estilo de vida aristocrático que não tem raízes, que não consegue parar em lugar nenhum, que está sempre buscando uma felicidade que nunca tem, sabe? Fez uma narrativa, assim, né, mostrando um outro ponto de vista, um outro olhar. Muito interessante, assim, né? A narrativa. Algumas falhas, algumas coisas que não se encaixam, tá? Mas uma narrativa muito interessante. E bateu também nessa questão do dinheiro, né? Que Maria nunca precisou do dinheiro, então ela nunca teria cometido esse crime por dinheiro, porque isso seria uma coisa muito... Esse seria um argumento muito propício para a condenação dos acusados, né? Você matar por dinheiro, porque isso é muito ruim. Se você mata por amor, um crime passional, você tem uma atenuante, né? Da culpabilidade desses casos, tá? Mas matar por dinheiro é uma coisa assim muito vil, né? Então o advogado, de todas as formas, ele construiu uma narrativa para mostrar que mesmo que ela tivesse matado, mesmo que os jurados entendessem que ela teve participação nesse planejamento, né? Isso não foi por dinheiro, isso foi por um desgosto, sabe? Foi uma coisa assim, tipo, vou fazer isso para me livrar desse cara, desse marido, né? Ausente, que nunca esteve ali, assim, nunca foi cuidadoso, nunca amou ela, né? Como ela o amou de volta, sabe? Aquelas coisas assim, né? Bem o estilo do romantismo, assim, da época. O Vecchi, advogado de Maria, também detonou com a reputação do advogado de Moscou, Prilukov. Colocou toda a culpa nele, que ele sim era uma pessoa que tinha produzido difamações em Maria, porque era um amor não correspondido, Maria não queria saber muito dele, ele que estava apaixonado, que corria atrás dela, e que quando ela não quis ficar com ele, aí ele começou a difamar ela, que teria sido ele que teria inventado que o cunhado dela se suicidou por causa dela, sabe? Todas essas coisas que foram usadas no processo, de que Maria era isso, era aquilo, aí o advogado dela colocou toda a origem dessas difamações na figura desse advogado por esse amor não correspondido, e que agora, né, ele que teria tido a ideia sozinho de praticar esse homicídio, acreditando que, olha a narrativa, tá? Acreditando que se matasse o conde, ela talvez estaria, digamos assim, mais propícia a assumir um relacionamento sério com o advogado de Moscou, Prilukov. Mas não sei se foi a melhor estratégia, hein, pessoal? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se vocês usariam uma estratégia desse tipo, né? Um colocando a culpa no outro. O problema é que Maria confessou, tá? Isso é um detalhe importante. Na polícia, Maria admitiu que ela tinha planejado junto, né? Toda a versão da acusação do Ministério Público, né, e a versão também usada pelo Carnelucci, né, como ajuda na acusação, assistente de acusação, contratado pela família do conde, ela acaba confirmando isso, tá? Então talvez seria o caso, né, de negar, encontrar uma nulidade dessa confissão, dizer que essa confissão foi obtida por meios ilícitos, enfim, porque essa confissão complica, né, as questões. Então toda essa narrativa que o advogado de Maria construiu, ela esbarra num fato muito simples, né, que está lá na confissão, né, que Maria fez lá no início do processo. Talvez, né, não sei se vocês concordam, escrevam nos comentários, talvez fosse o caso de confrontar, né, toda essa narrativa interessante e muito bem construída que o advogado de defesa de Maria fez, né, colocando um outro cenário, né, uma outra imagem, né, dessa mulher
que ao invés de vilã, ela teria sido vítima, né, desse advogado apaixonado por ela, para, de alguma forma, contestar, né, aquela confissão que foi feita lá no âmbito da polícia. Enfim, talvez tivesse sido essa, né, a melhor solução. Por isso que hoje os advogados, é muito importante, né, eles instruírem os seus clientes a não falar nada, né, usem o direito de ficar em silêncio, porque prova contra si mesmo, né, é melhor não fazer, certo? Enfim, é uma questão que o pessoal estuda na faculdade de Direito, né, a estratégia, né, de defesa, que tem um lado bom, né, num caso como esse, talvez pudesse conseguir, né, a absolvição de Maria, mas, por outro lado, se condena Maria, né, e ela mesmo assim não confessando, a pena ela pode ser até mais grave, né, no caso de ela não ter contribuído aqui para o esclarecimento dos fatos, tá? Mas e aí, meus caros? O que vocês acham, hein? Que aconteceu? O que os jurados vão decidir? Vou lhe dizer, turma, que a imprensa estava bem dividida na época, tá? O papel de Maria, essa figura ambígua, né? Que tu não sabe muito bem se ela foi vítima ou se ela foi a vilã da história, né? Ou se ela entrou meio que de gaiato, assim, nessa história. Mas o fato é que a gente tem dois homens, um que puxou o gatilho e o outro que participou do planejamento do negócio, né? Inclusive depois mostram que existem correspondências entre o advogado de Moscou, Prilukov, e dois detetives particulares que ele contratou para vigiar se o Narumov ia mesmo executar ou não, se ele estava indo mesmo fazer a execução ou não. Eles conseguiram interceptar essas comunicações telegráficas que eles fizeram na época, tá? Então não tem jeito, o Prilukov ele era um dos grandes envolvidos ali nesse caso, né? E Maria não é tanto assim. Maria tem até algumas correspondências que parecem assim, que ela dá a entender que ela sabia do planejado, né? Que ela estava esperando o que ia acontecer, certo? Mas também fica um pouco ambíguo o negócio, tá? E talvez o advogado dela tivesse que explorar melhor isso. Mas é que na época a gente não sabe também qual que é o imaginário da época, né? Se vocês observarem a absolvição que aconteceu da funcionária de Maria, hoje em dia talvez não fosse o caso, né? Se ela sabe que vai acontecer o crime, tipo assim, por honra, por lealdade, né? Tu não pode deixar um crime acontecer por honra, mas na época sim, percebe? As coisas elas mudam, né, com o tempo. Então não dá para julgar com os nossos olhos de hoje, com a nossa cultura jurídica de hoje, uma estratégia feita na época. Mas hoje ela talvez pudesse ser diferente, perceberam? E o resultado, turma? Narumov, o autor dos disparos, o jovem alcoólatra, né, cuja principal tese de defesa foi que ele era louquinho, doido, né? Doido por amor também, tá? Ele foi condenado, mas ele foi condenado a só 2 anos, porque o pessoal reconheceu que ele realmente estava doidinho, tá? Então, uma das penas mais brandas, né, nesse caso ali, de um assassinato, tá? Foi essa hipótese, certo? Inclusive, a defesa não tocou nesse aspecto de que o Conde ele faleceu não por causa do tiro, mas que ele faleceu depois por causa de um erro médico lá no hospital, né? De uma infecção relacionada a um procedimento equivocado, certo? A defesa não tocou nesse assunto. A da Maria sim tocou nesse assunto, mas como tu tem aquela relação de causalidade, né? Se ele não tivesse no hospital não teria acontecido isso, certo? Embora tu tenha uma concausa superveniente, mas ela está relacionada à primeira causa, né? Então os advogados eles nem perderam tempo nisso, mas poderia talvez diminuir o tamanho da culpa, né? Mas eles não tocaram nesse assunto, talvez na época a doutrina da causalidade penal não estivesse ainda tão avançada, né? Como tem nos dias de hoje, não tocaram nesse assunto. E aí ele foi condenado à prisão, mas uma prisão bem branda, há uns 2 anos de prisão apenas, o cara, né, o autor dos disparos. Já o advogado de Moscou, o Donato Prilukov, esse recebeu uma condenação maior. Aqui, ó, eu tô com a sentença original aqui da época. Vou ler, fazer a tradução direto do italiano, tá? Naumov é condenado a 3 anos e 1 mês. A Tarnovsky a 8 anos e 4 meses de prisão. E o Prilukov é condenado a 10 anos. E a Perrier, que era a funcionária, né, da Maria Tarnoskavja, né, ela foi absolvida por todos os jurados. Então reparem que
a pena do Prilukov foi até mais grave, né, do que a pena aplicada a Maria Tarnowskaja, já que o Perrier, aliás, o Prilukov, ele foi considerado culpado de cumplicidade voluntária em homicídio premeditado para fins de lucro, ok? Essa que foi a questão. Já o Naumov foi culpado de homicídio com premeditação, tendo como, só que teve circunstâncias atenuantes, né? Causas pré-determinantes, enfermidade mental parcial e outras, que apareceram no processo. E já a Maria, deixa eu ver se eu encontro o dispositivo da sentença. E a Maria Tarnowskaja foi também declarada culpada, só que com atenuantes das enfermidades parciais mental que ela possuía. O júri reconheceu a enfermidade como uma circunstância atenuante. E uma cumplicidade que incluía a instigação ao crime, tal como para o advogado de Moscou. Então, essas que foram as consequências, né, desse fato. Um jornal da Itália, da época, lá de Veneza mesmo, publicou uma reportagem, uma reflexão, tipo um editorial bem interessante sobre esse júri. Porque Maria recebeu uma pena de 8 anos. Uma pena alta, assim, né? Hoje em dia é uma pena bem alta. Na época até não seria tanto, porque um crime desse tipo ele poderia até levar à morte, pena de morte, né? Então ele até faz uma correlação que alguns anos atrás, na Alemanha, uma mulher também muito bonita, com um perfil parecido, assim, sabe? Eles pegaram eles fizeram uma analogia, né? Os jornais eram muito inteligentes na época, né? Fizeram uma analogia com outro caso de homicídio que também envolvia uma mulher muito bonita que levava os homens à loucura e etc, né? Só que lá na Alemanha a mulher foi condenada à guilhotina. Então tem até uma narrativa assim que com os grandes olhos azuis, né, viram a cabeça sendo decepada. Tipo, os jornais da época têm um senso, né, meio estranho aos dias de hoje. E Maria, no entanto, não foi condenada à morte. E olha que legal o que o jornal escreve na época, tá? Tem que entender que isso aqui é 1910, certo? Olha só. Narumov... Ah, não, peraí. Não é aqui, peraí. Aqui, ó. Para Maria Tarnowskaja foi diferente da situação daquela acusada lá da Alemanha, tá? Graças a Veneza, graças aos jurados, graças aos juízes, graças ao espírito gentil dos italianos, mais dispostos a perdoar do que a castigar, não por vileza, mas por tolerância, por Maria Tarnowskaja, muitos estiveram dispostos a morrer ou a matar, mas poucos estariam dispostos a querer a sua morte. Mistérios da alma humana. Talvez seja verdade que a fascinação feminina é por vezes mais forte do que qualquer arma, do que qualquer artifício. Basta um gesto, um olhar, uma breve carícia e... Isso aqui está em francês, espera aí. E o juízo falha. E o juízo falha. Basta um gesto, um olhar, uma breve carícia e o juízo falha. Tipo, a razão falha, a razão cai por terra. É uma expressão em francês. Interessante isso, né? É o momento do romantismo, você tem que entender isso, pessoal, naquela época, né? O romantismo ele foi um movimento não só estético, mas também filosófico muito importante desse período, né? Então, de alguma forma, esse caso, né, a própria grandiosidade desse caso em nível internacional da época, ela se dá em razão, né, dessa motivação, tá? Então não era uma questão que envolvia, por exemplo, assim, ser alta sociedade, né, ser pessoas envolvidas numa alta aristocracia da Rússia. Era porque envolve justamente uma questão daquele estereótipo, né, de uma mulher que colocava, né, sob seus pés muitos homens, né, que se suicidaram ou que se arruinaram ou que fizeram coisas completamente irracionais, é o romantismo, né, em razão de um amor, um crime passional, portanto. A acusação tentou colocar o elemento financeiro ali, né, para dar mais racionalidade para esse crime, mas a verdade, o que chamou a atenção, o que colocou esse crime como uma coisa importante em nível internacional, né, foi justamente esse caráter passional do crime.
E hoje em dia, seria assim, pessoal? O que vocês acham? Escreva nos comentários, tá? Hoje parece que a politização ela é o que torna os crimes mais interessantes, né? O fato de você ter um cruzamento entre classes sociais, né? É uma coisa que chama muita atenção, a gente vê isso no noticiário, né? Crimes que abalam a opinião pública, geralmente são crimes que ou eles são muito politizáveis, ou eles envolvem classes sociais assim diferentes. O processo terminou ali, terminou com a condenação dos réus, com exceção da Perrier, que foi absolvida, né? Mas o processo terminou, foram condenados, mas a discussão não terminou ali. Nos jornais dos dias seguintes, turma, os médicos começaram a escrever artigos dizendo que a justiça tinha errado. Olha que interessante. Agora que começa uma polêmica, uma nova polêmica interessante. Os médicos que fizeram as análises, as investigações científicas no corpo e na psique de Maria, eles em nenhum momento eles afirmaram assim, olha, ela tem que ser absolvida porque ela tem tais enfermidades. Mas eles escreveram que eles tinham sugerido e deixado muito claro para a defesa e para a acusação que a situação do corpo de Maria, as doenças que ela passou, a questão da sexualidade dela, que estava comprometida, que ela não podia ter relações sexuais, etc., tudo isso tem uma relação direta com o estado psíquico dela. Então os médicos até depois eles começaram a explicar, sem papas na língua, né? Que essa vida errante que ela tinha, de ficar rodando pelo mundo, de não conseguir parar num lugar, de viver sempre, cada semana em uma cidade da Europa, e às vezes volta e depois logo sai, sabe? Que tem a ver justamente com essa ansiedade decorrente dessas doenças que ela teve. O abuso que ela tinha em relação a remédios, né? E que na época não tinha os remédios que existem hoje, então eles usavam morfina e cocaína, sabe? Tudo isso estava relacionado a essas doenças. Então havia sido um erro. Olha que interessante, os médicos falando que a justiça cometeu um erro ao não usar esses argumentos científicos, né, da medicina da época, que era o que tinha de mais avançado na época, e condenaram injustamente uma mulher que era, na verdade, vítima. Olha só que interessante. A história, portanto, continuou uma polêmica ali com os médicos. E aí, como tinha um dos médicos que fez uma perícia, e aí ele foi meio que acusado pelo outro médico de ter feito uma coisa errada, aí começou uma briga entre os médicos. Então vejam, mesmo depois de condenada, Maria continua deixando o pessoal pirado, né? As polêmicas ao redor dela continuam, né, acontecendo. E agora no âmbito, né, de uma discussão médica. Inclusive o caso dela serviu para vários estudos, tá, ligados à psiquiatria moderna, que vai se desenvolver depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e tal, essa relação que existe, né, entre as doenças do corpo e as doenças da mente. Maria cumpre pena somente de 5 anos. Em 1915 ela sai da prisão, eu não lembro se foi por um indulto ou se foi reconhecido algum tipo de erro judicial em decorrência dessa discussão dos médicos psiquiatras, né, que mostraram, não, que a sentença foi errada, não sei o que e tal. O fato é que ela foi liberada. Em 1915, ela sai da prisão, 5 anos, portanto, depois, né, da sua condenação. Aí ela conhece um diplomata se não me engano era dos Estados Unidos ou da América. Agora eu não sei se... É confuso um pouco essa história do que acontece depois, tá? Mas ela vai morar na Argentina, em Buenos Aires. E aí ela vem por causa desse diplomata, tá? Só que em seguida ela se separa desse diplomata e ela começa a viver, ela continua vivendo em Buenos Aires, tá? Com um outro marido, um novo marido agora, tá? E ela abre um negócio de tipo de roupas de luxo ou de joias, uma coisa assim. Ela se torna uma comerciante e ela vai viver pelo menos dizem, tá? Em Buenos Aires até 1949, quando ela vem a falecer. Após a sua morte, o corpo dela foi transportado para a Ucrânia. Hoje Ucrânia, né? Em Kiev, que é o cemitério da família dela. Quando vocês forem para Veneza, vão tomar um café lá no Hotel Ala. O Hotel Ala é o lugar onde foi assassinado o Conde. Quer dizer, não que ele morreu lá, né? Lá, na verdade, foram só os disparos. Ele foi morrer depois no hospital por erro médico, tá?
mas lá que foi o início, né, dessa trama processual toda. E aí lá tem até uma placa até hoje que diz assim, ó, aqui aconteceu o crime da Condessa, o escândalo da Condessa, uma coisa assim, tá? Lá no Hotel Ala, em Veneza. Coloca nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostarem, compartilhem, né, esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, curta, né, coloca ali o curtir e tal, que ajuda a propagar esse tipo de cultura jurídica que é interessante, né? Conhecer a história do direito, não só do Brasil, mas do mundo, é interessante para a gente entender um pouco também da formação da nossa cultura jurídica. Valeu, pessoal! Um abraço a todos, obrigado por estarem até aqui conosco.